12 possibilidades que podem surgir para Escorpião ao longo de 2026. Escorpião, se você está ouvindo isso agora, não foi por acaso, existe algo dentro de você que já sabe que este ano carrega uma energia diferente de tudo o que você já viveu antes. Uma forca silenciosa que vem se acumulando como a pressão nas profundezas de um oceano antigo, esperando o momento exato para emergir com toda a sua potência, e esse momento. Escorpião, está mais perto do que você imagina. As próximas possibilidades que vou revelar podem transformar completamente a forma como você enxerga o que 2026 está preparando para a sua vida. Possibilidade 1. A primeira possibilidade que pode surgir para Escorpião ao longo de 2026 envolve uma transformação profunda na forma como você lida com o dinheiro e com tudo aquilo que representa segurança na sua vida. Não estou falando de um evento isolado ou de uma sorte repentina que cai do céu sem aviso. Estou falando de uma mudança na raiz, no lugar mais fundo da sua relação com a abundância. Porque durante tempo demais você pode ter aceitado menos do que realmente merece, pode ter se contentado com migalhas quando o banquete inteiro estava reservado para você. E isso não aconteceu por falta de capacidade. Aconteceu porque uma parte sua ainda carregava a crença de que a escassez era o seu destino. Pense numa nascente que brota no alto de uma montanha. A água nasce limpa, cristalina, cheia de vida. Mas conforme desce pela encosta, encontra pedras, galhos caídos, entulho acumulado por anos de descuido. E quando finalmente chega ao vale, o que era um rio poderoso se transformou num fio de água quase invisível. Os bloqueios na sua vida financeira funcionam exatamente assim, não são falta de talento, são obstruções que foram se acumulando ao longo dos anos, crenças herdadas de gerações anteriores sobre o que é possível para alguém como você, hábitos que drenam seus recursos antes mesmo que você perceba para onde eles estão indo. A possibilidade que 2026 oferece há de você identificar cada uma dessas obstruções e remove-las com a precisão cirúrgica que só Escorpião possui. Quando o caminho estiver limpo, a abundância não vai precisar ser convencida a fluir, ela vai correr naturalmente na sua direção, como a água sempre corre morro abaixo quando nada a impede. Possibilidade 2. A segunda possibilidade que pode se abrir para você neste ano está ligada ao território das relações mais íntimas, aquelas onde você se permite ser visto sem armadura, sem máscara, sem a fortaleza que construiu ao longo de anos para proteger o que existe de mais vulnerável dentro de você. Escorpião, você ama com uma intensidade que poucos signos conseguem sequer compreender. Quando você se entrega por inteiro, com cada fibra, com cada célula, com cada respiração, mas essa mesma intensidade criou em você um medo profundo de ser traído, de ser abandonado, de abrir o peito e descobrir que a pessoa do outro lado não era digna daquilo que você oferecia. E por causa desse medo, você pode ter mantido uma distância segura das pessoas que mais importam na sua vida. Pense nas águas termais que existem nas profundezas da Terra. Elas são quentes, curativas, cheias de minerais que restauram o corpo e a alma de quem tem acesso a elas. Mas para que alguém possa se beneficiar dessas águas, é preciso encontrar o ponto exato onde elas emergem na superfície. A possibilidade que surge agora há de você permitir que o seu calor interno finalmente chegue à superfície, não de forma descontrolada, mas com a sabedoria de quem já aprendeu a distinguir quem merece receber esse calor e quem não merece. 2026 pode trazer uma conexão que vai desafiar todas as suas defesas. Alguém que não vai se assustar com a sua profundidade. Alguém que vai olhar para suas sombras e escolher ficar. Essa possibilidade exige coragem. Mas Escorpião, coragem nunca foi algo que faltou em você. Possibilidade 3. A terceira possibilidade que 2026 pode apresentar para Escorpião está relacionada com a sua saúde e com a forma como você trata o corpo que carrega a sua alma ao longo desta vida. Durante muito tempo você pode ter ignorado os sinais que o seu corpo estava enviando, dores que viraram rotina, cansaço que você normalizou como se fosse parte inevitável de existir, tensões que se acumularam nos ombros, nas costas, no maxilar, como se o peso de tudo o que você carrega emocionalmente tivesse que encontrar um lugar físico para se depositar. A natureza nos ensina algo precioso sobre isso. Quando uma árvore está doente, ela não esconde os sinais. As folhas mudam de cor, os galhos secam nas pontas, a casca se abre em lugares inesperados. E esses sinais não são fraqueza, são pedidos de atenção. São a árvore dizendo que precisa de cuidado antes que o problema se torne irreversível. O seu corpo está fazendo a mesma coisa. E a possibilidade que surge agora é de você finalmente ouvir esses sinais com respeito, não com medo, mas com a atenção que eles merecem. Pode ser que 2026 traga uma descoberta sobre um hábito simples que transforma a sua energia de uma forma que você não esperava. Pode ser que traga um profissional que finalmente entenda o que você precisa. Pode ser que traga simplesmente a consciência de que cuidar de si mesmo não é egoísmo. E a base sobre a qual tudo o mais se sustenta, pense nas raízes de uma sequoia.
Elas se estendem por hectares debaixo da terra, invisíveis para quem olha de fora, mas sem elas, a árvore mais alta do mundo não ficaria de pé. O seu corpo e a sua raiz. Cuide dele como quem cuida da fundação de tudo o que ainda deseja construir nesta vida. Possibilidade 4. A quarta possibilidade que pode surgir para Escorpião ao longo deste ano toca num ponto que poucos têm coragem de mencionar para você: a relação que você tem com o controle. Porque você sabe, no fundo você sabe, que uma parte significativa da sua energia diária é consumida tentando manter tudo sob o seu domínio: as situações, as pessoas, os resultados, os cenários possíveis e impossíveis que a sua mente incansável constrói sem parar. E essa necessidade de controle nasceu como proteção. Como um escudo que você ergueu depois de descobrir que o mundo podia ser cruel de formas que você não estava preparado para enfrentar, mas o que um dia foi escudo se tornou prisão. E a possibilidade que 2026 traz é a de você soltar, não tudo de uma vez, mas o suficiente para descobrir que a vida continua funcionando mesmo quando você não está no comando de cada detalhe. Observe o vento, uma das forças mais poderosas que a natureza conhece. Ele move oceanos, esculpe desertos inteiros, carrega sementes por continentes. E, no entanto, o vento não controla para onde vai, ele simplesmente se move, com confiança, com intensidade, com uma liberdade que nenhum mapa jamais conseguiria conter. Imagine o que aconteceria se o vento tentasse controlar cada folha que toca, cada nuvem que empurra, cada onda que levanta. Ele perderia tudo o que o torna magnífico. E o mesmo acontece com você quando tenta administrar cada variável da sua existência. Você perde a magia, perde o fluxo natural, perde aquela intuição poderosa que sempre foi o seu maior trunfo. A possibilidade é simples mas radical. Confie no processo. Confie que o universo que sempre cuidou de você nos seus piores momentos, continuará cuidando, com ou sem o seu controle. Possibilidade 5. A quinta possibilidade que 2026 reserva para Escorpião está ligada a um talento ou habilidade que você enterrou há muito tempo atrás. Algo que um dia fez os seus olhos brilharem com uma intensidade que nada mais conseguia reproduzir. Que acelerava o seu coração de uma forma que o mundo inteiro parecia fazer sentido quando você se dedicava àquilo. Talvez fosse uma forma de expressão artística que te dava voz quando as palavras falhavam. Talvez fosse uma habilidade prática que você dominava como ninguém ao seu redor. Talvez fosse simplesmente uma forma única de ver o mundo que era só sua e que você abandonou porque alguém disse que não era prático, que não dava dinheiro, que não era sério o suficiente para uma pessoa adulta. A natureza nunca abandona os seus dons. A aranha nunca esquece como tecer a teia mesmo depois de perdas repetidas. O pássaro nunca esquece como cantar ao amanhecer mesmo nos invernos mais longos. O salmão nunca esquece o caminho de volta ao rio onde nasceu, mesmo depois de anos navegando oceanos imensos e desconhecidos. Algo dentro dele sabe exatamente para onde ir quando chega o momento certo. E o momento certo para você. Escorpião, está chegando com a forca de uma maré que não pode ser contida. Essa habilidade esquecida não morreu. Ela adormeceu, como uma semente que espera sob a neve o calor da primavera para germinar novamente. E a primavera da sua criatividade está batendo a porta agora. A possibilidade que surge é a de você dar permissão a si mesmo para redescobrir esse dom. Não como passatempo de fim de semana, mas como parte essencial e inegociável de quem você realmente é. Possibilidade 6. A sexta possibilidade que pode se manifestar para Escorpião em 2026 diz respeito a uma reconciliação, mas não necessariamente com outra pessoa. A reconciliação mais poderosa que este ano pode trazer é a reconciliação consigo mesmo. Com aquela versão sua que cometeu erros que você ainda não perdoou. Com aquela versão sua que fez escolhas que você revisita toda noite antes de dormir, se perguntando o que teria acontecido se tivesse agido de forma diferente. Escorpião carrega dentro de si uma memória emocional que não esquece absolutamente nada. Cada detalhe de cada dor, cada palavra que feriu, cada momento em que sentiu que falhou consigo mesmo ou com alguém que amava, tudo está gravado com uma nitidez que o tempo não consegue apagar por mais que os anos passem. E essa memória que não esquece pode ser tanto um dom quanto uma maldição. Depende inteiramente do que você faz com ela. Observe as florestas que passaram por incêndios devastadores, meses depois da destruição. Quando tudo parecia perdido para sempre, os primeiros brotos verdes começam a surgir entre as cinzas, não apesar do fogo, mas por causa dele. Porque certas sementes precisam do calor extremo para abrir a sua casca protetora, precisam da destruição como catalisador para que uma vida completamente nova possa nascer. Os seus erros, Escorpião, são como esses incêndios, foram dolorosos. Sim, foram devastadores em muitos casos, mas dentro de cada um deles existem sementes que só você pode fazer germinar, e a reconciliação consigo mesmo e a chuva que finalmente cai sobre essas cinzas e permite que algo novo e forte brote dali. Não perdoe pelos outros, perdoe por você.
Porque cada ressentimento que você carrega contra si mesmo e uma corrente invisível que te prende a um passado que já não pode ser alterado. Possibilidade 7. A sétima possibilidade que 2026 pode trazer para Escorpião envolve uma mudança significativa no ambiente onde você vive ou trabalha. Não estou falando apenas de uma mudança física de endereço, embora isso possa acontecer. Estou falando de uma transformação na energia do espaço que você ocupa diariamente e que afeta cada aspecto da sua existência sem que você perceba. Porque o ambiente ao seu redor influencia você muito mais do que a maioria das pessoas consegue imaginar. Escorpião absorve a energia dos lugares com uma sensibilidade que beira o sobrenatural, um espaço carregado de memórias dolorosas, de conflitos não resolvidos, de energia estagnada que se acumulou ao longo de meses ou anos, drena sua vitalidade sem que você sequer consiga identificar de onde vem o cansaço que sente todos os dias. Pense num lago que não recebe água nova há muito tempo. A água parada começa a acumular sedimentos no fundo, a perder oxigênio lentamente, a cor muda, o cheiro muda, a vida que existia ali começa a desaparecer uma espécie de cada vez, mas quando a água fresca volta a fluir, quando uma nascente reaberta ou a chuva finalmente chega depois de uma longa estiagem, o lago inteiro se transforma, a água turva dá lugar à água cristalina, os peixes voltam, as plantas aquáticas florescem. A vida retorna com uma força que parecia impossível semanas antes. O ambiente onde você passa a maior parte do seu tempo funciona exatamente da mesma forma, e a possibilidade que surge de você renovar esse espaço, pode ser uma mudança de cidade, de casa, de escritório, ou pode ser algo mais sutil, reorganizar os móveis, abrir janelas que estavam fechadas há meses, remover objetos que carregam memórias que já não te servem mais. Possibilidade 8. A oitava possibilidade que pode surgir para Escorpião ao longo deste ano está relacionada com a descoberta de uma verdade que estava escondida. E quando falo de verdade, falo em múltiplos níveis que se entrelaçam de formas inesperadas. Pode ser uma verdade sobre alguém próximo, algo que você suspeitava há tempos mas não tinha a confirmação que precisava para agir. Pode ser uma verdade sobre uma situação no trabalho que finalmente vem à tona depois de meses na sombra. Pode ser uma verdade sobre você mesmo que estava enterrada debaixo de camadas de proteção e negação construídas ao longo de uma vida inteira. Escorpião tem uma relação única com a verdade. Você a busca com uma obsessão que outros signos não compreendem e muitas vezes temem. Porque para você, viver na mentira e como respirar ar envenenado, pode parecer normal por um tempo, mas lentamente destrói tudo por dentro sem que a pessoa perceba o estrago até ser tarde demais. Pense nas águas subterrâneas que correm debaixo da terra, invisíveis para quem caminha na superfície, mas sempre presentes, sempre se movendo na escuridão, sempre buscando uma saída, até que encontram uma fresta na rocha e emergem como uma fonte cristalina que ninguém esperava encontrar naquele lugar. A verdade funciona exatamente assim. Você pode enterrá-la, pode cobri-la com camadas de disfarce e distração, mas ela continua se movendo lá embaixo, procurando uma saída, e em 2026... ela vai encontrar. A possibilidade aqui não é apenas de receber uma revelação, e de ter a maturidade emocional para lidar com ela de forma construtiva, porque a verdade nua pode ser devastadora, mas também pode ser o terreno mais fértil sobre o qual você já construiu qualquer coisa na sua vida. Possibilidade 9. A nona possibilidade que 2026 pode apresentar para Escorpião toca num território sagrado e muitas vezes negligenciado, a sua espiritualidade, não necessariamente no sentido religioso tradicional, embora possa incluir isso se fizer sentido para você, mas no sentido mais amplo e mais profundo da palavra. Aquela parte de você que sabe que existe algo maior do que os olhos podem ver, algo que conecta todas as coisas numa teia invisível de significado que ultrapassa a lógica e a razão. Durante muito tempo você pode ter vivido desconectado dessa dimensão, focado no mundo material, nas obrigações que parecem não ter fim, nas batalhas diárias que consomem toda a sua energia sem deixar nada para alimentar a sua alma. Mas algo dentro de você vem sentindo um vazio que nenhuma conquista externa consegue preencher, um espaço que não pede dinheiro, não pede reconhecimento, não pede poder, pede apenas silêncio, presença, e uma abertura para o que não pode ser explicado com palavras humanas. Pense nas raízes das árvores numa floresta antiga, debaixo da terra. Invisível para quem caminha entre os troncos, essas raízes se entrelaçam umas com as outras, se comunicam, trocam nutrientes, compartilham informações sobre ameaças e oportunidades. Os cientistas chamam isso de rede micelial, uma espécie de internet natural que conecta seres que parecem completamente isolados na superfície, mas que na verdade fazem parte de um organismo único e grandioso. Você, Escorpião, e parte de algo assim, algo muito maior do que a sua mente racional consegue abarcar, e a possibilidade que surge de você finalmente se reconectar com essa rede invisível que sustenta tudo.
Pode acontecer através de uma meditação que te leva a um lugar interno que você nunca visitou. Pode acontecer num momento de contemplação diante de um pôr do sol que faz tudo parecer subitamente claro. Pode acontecer através de um encontro com alguém que fala a linguagem da sua alma. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Possibilidade 10. A 10ª possibilidade que pode se abrir para Escorpião em 2026 está ligada a uma oportunidade profissional que não se parece com nada que você já encontrou antes no seu caminho. Não em uma promoção convencional que segue a escada previsível da carreira. Não em um aumento que obedece à lógica dos reajustes anuais. E algo que chega de um ângulo completamente inesperado. Talvez através de uma pessoa que você conhece casualmente num contexto que nada tem a ver com o trabalho. Talvez através de uma habilidade que você nem considerava relevante para o mercado, mas que de repente se torna exatamente o que alguém precisa. Talvez através de uma porta que se abre no momento exato em que você achava que todas estavam definitivamente fechadas. A natureza está cheia de exemplos desse tipo de surpresa. Pense nos cogumelos que aparecem depois de uma chuva forte, durante semanas, meses, às vezes anos inteiros. O fungo cresce silenciosamente debaixo da terra, espalhando seus filamentos por áreas enormes, sem que ninguém na superfície tenha a menor ideia do que está acontecendo ali embaixo. E então, no único dia, depois das condições certas de umidade e temperatura, os cogumelos brotam do nada, como se tivessem surgido por magia pura. Mas não foi magia, foi preparação invisível, foi trabalho silencioso que nenhum olho humano testemunhou. E a sua carreira está passando por esse mesmo processo agora. Tudo o que você viveu até aqui, cada experiência, cada fracasso que doeu mas ensinou, cada habilidade que desenvolveu em silêncio, está se conectando debaixo da superfície, formando uma rede que só precisa das condições certas para produzir algo visível e poderoso. Possibilidade 11. A 11ª possibilidade que 2026 pode trazer para Escorpião envolve uma libertação de um padrão emocional que te acompanha há anos, talvez há décadas inteiras. Aquele ciclo que se repete como as estações do ano, mas sem a beleza que a natureza empresta às suas transicões. Sempre o mesmo tipo de situação aparecendo com roupas diferentes. Sempre a mesma dor no mesmo lugar do peito. Sempre a mesma sensação de déjà vu que te deixa se perguntando por que isso acontece de novo comigo. Escorpião, esses padrões repetitivos não são punição do destino. São aulas que a vida continua oferecendo com paciência infinita até que a lição seja finalmente compreendida e integrada. Pense num rio que encontra uma barragem no seu caminho. A água se acumula. A pressão cresce dia após dia. E o rio busca desesperadamente uma saída. Se encontra uma fissura na barragem. A água passa por ali, aliviando momentaneamente a pressão, mas sem romper o obstáculo real que impede-o. Fluxo completo, e o ciclo se repete sem fim, água acumulando, pressão crescendo, fissura oferecendo alívio temporário que nunca resolve a causa verdadeira. A possibilidade que surge agora é a de você parar de buscar fissuras e enfrentar a barragem inteira, de frente, com toda a força e toda a lucidez que você possui. E quando falo de barragem, falo daquela crença central que alimenta todos os outros padrões menores. Pode ser a crença de que você não merece ser amado sem condições impostas. Pode ser a crença de que mostrar vulnerabilidade significa ser destruído por quem está perto. Pode ser a crença de que o mundo é um lugar perigoso demais para baixar a guarda, seja qual for. Ela tem um nome, tem um rosto, tem uma história de origem, e 2026 pode ser o ano em que você finalmente a confronta e a liberta. Possibilidade 12. A 12ª possibilidade que pode surgir para Escorpião ao longo deste ano diz respeito a uma amizade que se transforma em algo muito mais profundo do que você esperava quando ela começou, não necessariamente em romance, embora isso possa acontecer se for da vontade de ambos, mas numa aliança de alma que muda a forma como você entende o que realmente significa ter alguém verdadeiramente ao seu lado, porque Escorpião, apesar de toda a sua força aparente, apesar de toda a sua independência feroz que impressiona e intimida, carrega dentro de si uma solidão que poucos conseguem perceber por baixo da superfície. Você se acostumou a ser forte sozinho, a resolver tudo sozinho, a carregar o peso do mundo nos ombros sem pedir ajuda a ninguém, porque pedir ajuda significaria admitir que você não é invencível, e essa ideia te aterroriza mais do que quase qualquer outra coisa. Pense nos lobos, animais frequentemente associados à solidão e ao isolamento, mas a verdade é que os lobos são criaturas de matilha, eles cacam juntos, protegem uns aos outros com a vida se necessário, uivam para a lua como um corpo só, a imagem do lobo solitário e poética. Mas na realidade da natureza, o lobo solitário é o mais vulnerável de todos.
E a matilha é o que torna cada indivíduo mais forte do que jamais seria sozinho. A possibilidade que surge é a de você encontrar a sua matilha, ou pelo menos um membro dela que faça toda a diferença no caminho que se abre diante de você. Alguém que entenda o seu silêncio sem exigir explicações, que respeite a sua profundidade sem tentar simplificá-la, que não se assuste com a intensidade que você carrega. Possibilidade 13. A 13ª possibilidade que 2026 reserva para Escorpião envolve uma mudança drástica na forma como você usa o seu tempo, porque o tempo, para você, não é apenas uma sequência de horas que passam sem significado, e a moeda mais valiosa que você possui, mais valiosa que qualquer quantia de dinheiro, e durante anos você pode tê-la gastado com coisas e pessoas que não oravam o valor imensurável de cada minuto que você oferecia, reuniões que podiam ser resolvidas com uma mensagem curta, conversas que giravam em círculos sem jamais chegar a lugar nenhum, compromissos assumidos por obrigação social e não por desejo genuíno, rotinas que serviam a todos os outros menos a você. A natureza tem uma relação impecável com o tempo, nada se desperdiça num ecossistema saudável, cada estação cumpre sua função com precisão absoluta e sem desperdício. A primavera não tenta ser verão antes da hora, o outono não se apressa em ser inverno, cada fase respeita-o. Seu próprio ritmo e entrega exatamente o que precisa ser entregue naquele momento específico e em nenhum outro. A possibilidade que surge é a de você aprender com a sabedoria da natureza e reorganizar o seu tempo de acordo com as suas verdadeiras prioridades. Não as prioridades que o mundo impõe com suas urgências fabricadas, não as demandas de pessoas que não respeitam os seus limites, mas as prioridades que nascem do centro mais profundo daquilo que você realmente quer para a sua vida. Daqui em diante, isso pode significar dizer não com muito mais frequência. Pode significar eliminar atividades que drenam a sua energia sem oferecer absolutamente nada valioso em troca. Pode significar reservar horas sagradas do seu dia para aquilo que genuinamente importa para você. Possibilidade 14. A 14ª possibilidade que pode se manifestar para Escorpião em 2026 está ligada a um confronto necessário com alguém que você vem evitando há tempo demais. Não um confronto destrutivo que deixa escombros por onde passa, não uma guerra de palavras afiadas que ferem sem curar nada, mas uma conversa honesta e corajosa que precisa acontecer para que você possa finalmente virar uma página que está aberta há tempo demais na sua história. Escorpião. Você tem a capacidade de guardar coisas dentro de si com uma paciência que impressiona qualquer pessoa que te conheça de verdade, mas essa paciência tem um preço alto. Cada palavra não dita se transforma numa pedra que você carrega nas costas, e com o tempo, essas pedras formam uma montanha que pesa mais do que qualquer corpo humano deveria suportar sozinho. Pense nos vulcões. Eles parecem tranquilos na superfície, cobertos de vegetação verde, rodeados de vida que prospera ao redor deles, mas dentro, a pressão se acumula sem cessar, o magma ferve em silêncio, os gases buscam uma saída que não encontram, e quando não há uma via de escape controlada, a erupção se torna inevitável e devastadora para tudo ao redor. A conversa que você precisa ter é essa via de escape controlada, e a forma inteligente e madura de liberar a pressão antes que ela se transforme em algo que você não consiga controlar. Não se trata de vencer um argumento, não se trata de provar que você estava certo o tempo inteiro. Se trata de honrar a sua verdade, de dizer o que precisa ser dito com firmeza e ao mesmo tempo com respeito, e de dar a si mesmo a permissão de existir sem o peso sufocante de conversas adiadas indefinidamente. Possibilidade 15. A 15ª possibilidade que 2026 pode apresentar para Escorpião diz respeito a uma fonte de renda que você nunca considerou seriamente até agora, algo que existe nas margens da sua percepção, uma habilidade, um conhecimento acumulado, uma experiência de vida que tem valor real de mercado mas que você nunca se deu ao trabalho de transformar em algo concreto e rentável. Porque a mente de Escorpião tem uma tendência curiosa de desvalorizar aquilo que vem naturalmente, se algo é fácil para você, você automaticamente assume que é fácil para todo mundo, e isso não poderia estar mais longe da verdade. Pense no mel que as abelhas produzem, para a abelha, e simplesmente o que ela faz todos os dias, e a sua natureza mais básica, e o seu trabalho cotidiano que não parece extraordinário de forma alguma porque é a única coisa que ela conhece desde que nasceu. Mas para o restante do mundo, o mel é um tesouro, nutritivo, medicinal, precioso, vendido em frascos elegantes e valorizado por culturas inteiras ao redor do planeta desde a antiguidade. O que é natural e óbvio para você pode ser o mel que o mundo inteiro está esperando e pelo qual está disposto a pagar generosamente. Aquela capacidade sua de analisar situações complexas com uma clareza que deixa os outros boquiabertos. Aquela habilidade única de entender as motivações ocultas das pessoas quando elas mesmas não conseguem se entender. Aquele conhecimento profundo que acumulou ao longo de anos de experiência numa área específica.
Tudo isso tem valor, muito mais valor do que você imagina. A possibilidade que surge e há de você transformar o que já sabe e o que já é em uma fonte real e consistente de renda. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Escorpião e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Possibilidade 16. A 16ª possibilidade que pode surgir para Escorpião ao longo de 2026 envolve uma revisão profunda e necessária dos seus limites pessoais, porque durante anos você pode ter confundido lealdade com submissão, generosidade com autossacrifício, amor com a disposição de aceitar qualquer coisa em nome de manter alguém por perto ou de evitar o conflito que você tanto teme provocar. E cada vez que você ultrapassou os seus próprios limites para atender às expectativas de outra pessoa, uma parte da sua força vital foi embora sem possibilidade de retorno, como um rio que permite que desviem o seu curso para irrigar terras que não são as dele, até que um dia percebe que mal tem água suficiente para manter o seu próprio leito vivo. A natureza é inflexível quando se trata de limites, e não pede desculpas por isso. O oceano tem a linha da costa. Por mais poderoso e vasto que seja, ele respeita essa fronteira a cada maré. A floresta tem a orla onde encontra o campo aberto. O deserto tem as suas bordas onde a vida começa a mudar de forma. E esses limites não são fraqueza, são a condição fundamental que permite a cada ecossistema manter a sua identidade e a sua forca ao longo dos séculos. A possibilidade que surge e há de você redesenhar os seus limites com a mesma clareza e a mesma firmeza que a natureza usa para definir os dela. Saber exatamente até onde você vai, e exatamente onde o território do outro começa, isso não significa se tornar frio ou inacessível para quem você ama. Significa se tornar honesto, profundamente honesto sobre o que você está disposto a oferecer e o que não está. Possibilidade 17. A 17ª possibilidade que 2026 reserva para Escorpião está ligada ao despertar de uma coragem que você não sabia que possuía em tamanha intensidade. Não a coragem de enfrentar o mundo lá fora. Essa você sempre teve de sobra e todos ao seu redor sabem disso. Mas a coragem de enfrentar a si mesmo. De olhar para os cantos mais escuros da própria alma e não desviar o olhar mesmo quando o que você encontra ali dentro te assusta profundamente. De admitir para si mesmo verdades que você manteve trancadas atrás de portas que fingiu não existir durante anos. Existe uma diferença enorme entre a valentia que o mundo vê e a coragem que só você conhece na solidão dos seus pensamentos mais honestos. A valentia e lutar contra ameaças externas. A coragem verdadeira e lutar contra os fantasmas internos que ninguém mais pode ver. E essa segunda batalha, para Escorpião, e a que verdadeiramente define quem você e quem você está-se tornando. Pense nas cavernas mais profundas do planeta, aquelas onde a luz do sol nunca chegou em milhões de anos de existência, onde o silêncio é tão absoluto que você consegue ouvir o próprio sangue correndo nas veias. Exploradores que entram nessas cavernas relatam que o medo mais intenso não vem dos perigos reais que existem lá dentro, vem do confronto com a escuridão total, com a sensação avassaladora de estar completamente sozinho diante do desconhecido, mas aqueles que persistem, aqueles que continuam caminhando mesmo quando cada célula do corpo grita para voltar, esses descobrem cristais de uma beleza que não existe em nenhum outro lugar da face da Terra. Formações que levaram milhões de anos para se criar na escuridão silenciosa. A possibilidade que surge há de você finalmente explorar aquilo que sempre evitou dentro de si mesmo. Possibilidade 18. A 18ª possibilidade que pode se abrir para Escorpião em 2026 diz respeito a uma mudança na dinâmica familiar que tem o potencial de curar feridas que você talvez tenha desistido de tratar há muito tempo. Feridas que aceitou como parte permanente e imutável de quem você é. Como cicatrizes que já não doem no dia a dia mas que nunca deixaram de marcar a pele da sua alma de formas invisíveis para os outros, família, para Escorpião, e um território de uma complexidade que poucos signos experimentam com tanta profundidade, porque você ama as pessoas do seu sangue com uma intensidade que torna absolutamente impossível ser indiferente ao que elas fazem ou deixam de fazer. Quando a família apoia, você se sente invencível como se nenhuma forca do mundo pudesse te derrubar. Quando a família fere, a dor vai mais fundo do que qualquer outra ferida que a vida pode infligir. E ao longo dos anos, essas feridas familiares podem ter criado distâncias que pareciam intransponíveis, silêncios que duraram mais do que qualquer pessoa deveria suportar, ressentimentos que se calcificaram como estalactites numa caverna escura, gota a gota, ano a ano, formando estruturas rígidas que pareciam impossíveis de remover sem destruir tudo ao redor. Pense nas árvores que crescem em penhascos rochosos, onde pela lógica não deveria haver vida nenhuma. As raízes encontram fissuras minúsculas na pedra e se infiltram com uma paciência que desafia o tempo, milímetro por milímetro, ano após ano,
até que a raiz que começou como um fio invisível se torna forte o suficiente para partir a rocha ao meio. A possibilidade de cura familiar funciona exatamente assim. Não chega como uma explosão que muda tudo da noite para o dia. Chega como uma fissura que se abre devagar, uma conversa inesperada, um gesto que pega todos de surpresa. Possibilidade 19. A 19ª possibilidade que 2026 pode trazer para Escorpião está relacionada com uma decisão que você vem adiando há tanto tempo que já quase esqueceu que ela existe esperando por você, mas ela está lá, no fundo de cada pensamento silencioso que aparece quando o mundo fica quieto, na sombra de cada noite em que o sono demora a chegar e a mente não para de girar, na inquietação persistente que aparece sempre que você tenta se convencer de que está tudo bem do jeito que está. Você sabe do que estou falando. Aquela mudança que precisa ser feita mas que assusta porque significa abandonar o conhecido e seguro e mergulhar no que ainda não tem forma nem garantia. Pense na lagarta dentro do casulo. Existe um momento nesse processo miraculoso em que a lagarta já não é mais lagarta, mas ainda não é borboleta, e uma massa disforme, sem identidade definida, sem estrutura reconhecível, suspensa entre o que foi e o que será. E esse momento é o mais aterrorizante de todo o processo de transformação, porque exige confiança total e absoluta de que o que está se formando na escuridão será melhor do que aquilo que foi deixado para trás, mesmo sem nenhuma garantia escrita, mesmo sem nenhuma prova concreta. Apenas confiança pura no processo da vida. A decisão que você está adiando te pede exatamente essa confiança, não te pede certeza, porque a certeza é um luxo que a vida raramente oferece antes do salto. Te pede fé no seu próprio processo de transformação. Fé de que você já atravessou escuridões muito piores do que esta e saiu mais forte e mais sábio de todas elas sem exceção. A possibilidade que surge é a de que 2026 finalmente traga as condições necessárias para que você tome essa decisão. E quando ela for tomada, tudo o que estava estagnado na sua vida vai começar a se mover novamente. Possibilidade 20. A 20ª possibilidade que pode surgir para Escorpião ao longo deste ano envolve o despertar de uma capacidade de liderança que estava adormecida debaixo de camadas de resistência e autoproteção, não a liderança barulhenta que busca holofotes e aplausos da multidão, mas a liderança silenciosa que inspira pelo exemplo vivo, que transforma ambientes inteiros simplesmente por estar presente neles, que faz com que as pessoas ao redor se tornem versões melhores e mais corajosas de si mesmas sem que você precise pronunciar uma única instrução ou dar uma única ordem. Escorpião carrega naturalmente essa forca magnética, mas durante muito tempo você pode ter se recusado a assumi-la por completo, talvez por medo da responsabilidade que vem junto, talvez por desconfiança de que as pessoas realmente seguiriam alguém tão intenso e tão profundo quanto você. Talvez simplesmente porque liderar exige um tipo de exposição que você instintivamente prefere evitar a todo custo. Observe o carvalho centenário que se ergue no centro de um campo aberto. Ele não pede para ser ponto de referência na paisagem, não anuncia a nenhum viajante que está ali disponível, mas todos os animais buscam a sua sombra nos dias quentes, todos os pássaros escolhem os seus galhos para construir ninhos seguros. Todas as raízes menores das plantas ao redor crescem na direção dele porque sabem que a sua presença torna o solo mais rico e mais fértil. O carvalho lidera sem falar uma única palavra, lidera simplesmente por ser o que, profundo, firme, generoso com a sombra que oferece sem exigir absolutamente nada em troca. A possibilidade que surge é a de você finalmente assumir essa posição de carvalho na sua vida. Possibilidade 21. A 21ª possibilidade que 2026 reserva para Escorpião diz respeito a uma paz interior que você quase desistiu de encontrar depois de tantas buscas que pareceram infrutíferas. Não a paz superficial de quem está anestesiado pelas distrações do mundo moderno. Não a paz forçada de quem reprime tudo o que sente para parecer tranquilo diante dos outros. Mas uma paz verdadeira, profunda, autêntica, nascida do reconhecimento honesto de quem você realmente é com todas as suas luzes deslumbrantes e todas as suas sombras mais densas. Escorpião vive em constante movimento interno que nunca cessa, a mente nunca para de processar, as emoções nunca descansam por completo, a intuição nunca se desliga nem mesmo quando você dorme. E esse movimento perpétuo e incessante, embora seja a fonte indiscutível da sua forca mais profunda, também é a fonte de um cansaço existencial que ninguém de fora consegue enxergar ou compreender. Você pode parecer perfeitamente calmo na superfície, mas por dentro, as águas estão sempre agitadas, sempre processando informações, sempre analisando cada detalhe, sempre sentindo tudo ao seu redor com uma intensidade que esgota até o espírito mais resistente. Pense num lago de montanha no amanhecer, quando o vento ainda não acordou e a brisa ainda não começou a soprar. A superfície da água é tão imóvel que reflete as montanhas ao redor como um espelho absolutamente perfeito. Cada detalhe do céu aparece ali, cada nuvem, cada árvore na margem. Tudo se revela com uma clareza que tira o fôlego de quem contempla.
E só nessa quietude profunda que a verdadeira beleza da paisagem se revela por completo. A possibilidade que surge é a de você encontrar esse ponto de quietude dentro de si, não eliminando o movimento. Isso seria impossível para um Escorpião e nem seria desejável, mas encontrando o centro imóvel que existe dentro do movimento. Aquele lugar no fundo do oceano onde a tempestade da superfície simplesmente não chega. Possibilidade 22. A 22ª e última possibilidade que 2026 pode apresentar para Escorpião e talvez a mais transformadora e a mais decisiva de todas as que foram reveladas aqui, e a possibilidade de você finalmente se tornar a pessoa que sempre soube que poderia ser, não a pessoa que o mundo espera que você seja, não a pessoa que os outros projetam sobre você de acordo com as necessidades e expectativas deles, mas aquela versão autêntica, crua, verdadeira, que existe no núcleo mais profundo do seu ser e que você protegeu durante a vida inteira como quem protege uma chama sagrada no mundo de ventos fortes e chuvas incessantes. Essa versão de você não precisa de aprovação externa, não precisa de permissão de ninguém, não precisa que as circunstâncias estejam perfeitamente alinhadas para finalmente emergir. Ela só precisa que você diga sim, de corpo inteiro, de alma aberta, de coração disposto. Pense na Fênix, o símbolo mais antigo e mais profundo. Associado a Escorpião desde os tempos em que os primeiros seres humanos olharam para o céu e tentaram dar nome ao que viam. Ela não renasce das cinzas por acaso ou por sorte. Ela renasce por decisão. Existe um momento no meio das chamas mais quentes e mais destrutivas em que a Fênix escolhe. Escolhe não se render à destruição que a consome. Escolhe transformar o fogo que devora tudo ao redor no combustível da sua própria renascença. Escolhe emergir não apesar das cinzas mas através delas, carregando em cada nova pena a memória sagrada de tudo o que foi destruído e a promessa luminosa de tudo o que será construído. Você está nesse momento de escolha agora. Escorpião. 2026 não é apenas mais um ano no calendário que passa sem deixar marca, e o ano em que todas as transformações anteriores convergem para um ponto único de poder, como rios que durante décadas correram por caminhos separados e que finalmente se encontram num delta poderoso antes de desaguar no oceano infinito que os espera. Escorpião, você ouviu 22 possibilidades que não foram escolhidas ao acaso. Cada uma delas foi desenhada para tocar nos pontos exatos que precisavam ser tocados dentro de você neste momento da sua jornada, nos medos que precisavam ser nomeados em voz alta, nas forças que precisavam ser reconhecidas e oradas, nas verdades que precisavam ser pronunciadas para que você finalmente pudesse enxergar com clareza absoluta o que 2026 está preparando especialmente para a sua vida. Este não é o fim de algo, e o início de uma fase onde você deixa de reagir à vida como quem apenas sobrevive e começa a criá-la conscientemente com intencionalidade e propósito, onde cada dia deixa de ser uma repetição mecânica do anterior e passa a ser uma escolha deliberada de evolução e presença plena. Você carrega dentro de si um poder que a maioria das pessoas nem consegue imaginar que exista, um poder que nasce da profundidade insondável, da intensidade inabalável, da capacidade única que só Escorpião possui de atravessar o fogo mais quente e sair não apenas inteiro, mas completamente renovado. As sequoias mais antigas do planeta sobreviveram a séculos inteiros de tempestades violentas, incêndios devastadores, terremotos que sacudiram a terra sob as suas raízes, e continuam majestosamente de pé. Não por serem rígidas e inflexíveis, mas por terem raízes tão profundas e tão vastas que nenhuma forca externa jamais conseguiu arrancá-las do solo que as sustenta. Você tem essas raízes. Escorpião, raízes feitas de tudo o que viveu, de tudo o que sobreviveu contra todas as probabilidades, de tudo o que aprendeu nos momentos em que a vida parecia absolutamente determinada a te derrubar de uma vez por todas. E agora, com essas raízes firmes no chão da sua existência, você está finalmente pronto para crescer numa direção que nunca alcançou antes. Não diminua o que sente, não esconda o que sabe, não peça desculpas por ser exatamente quem você é. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.